Este é o cérebro, um órgão como qualquer outro, pesando em média 1,3 kg, aproximadamente 86 bilhões de neurônios e 10 vezes mais células da glia. Gostamos de pensar que ele é um órgão especial, diferente de todos os outros. E eu diria que quando o estudamos a fundo, só reforçamos essa crença, porque o cérebro realmente é maravilhoso e extremamente complexo. Mas não se engane, porque se começarmos a analisar o cérebro como um órgão à parte, além do bem e do mal, podemos passar a descuidar dele. E isso teria consequências catastróficas. Eu já ia esquecendo de comentar por que será que nós idolatramos tanto o nosso cérebro. Muito simples. Porque nós somos o nosso cérebro. Veja, minha noção de mim mesmo, de vocês aí assistindo, do mundo ao meu redor, enfim, só existe porque o meu cérebro é capaz de perceber e interpretar esses estímulos. E assim ele cria, por exemplo, quem eu sou e quem vocês são. Talvez o adjetivo ideal para o cérebro não é que ele seja especial, mas sim que ele seja um órgão narcisista, porque ele vive bajulando a si mesmo. No entanto, pequenas lesões no seu tecido, ainda que aparentemente insignificantes, podem provocar déficits enormes na nossa capacidade de perceber e interpretar o mundo. Às vezes esses déficits são reversíveis, outras vezes, infelizmente, não. O mais curioso disso tudo é que quando é possível reverter a situação, é sempre o próprio cérebro que cura a si mesmo. Seja através da neuroplasticidade, rearranjando os circuitos preservados para compensar o que foi perdido, seja através da motivação que faz o cientista se empenhar na descoberta das formas de reverter o dano cerebral. Os avanços da neurociência, da neuropsicologia, por exemplo, não são outra coisa senão a tentativa do próprio cérebro de se manter funcionando por mais tempo e em melhor qualidade. É essa motivação dos cientistas que eu quero abordar aqui nessa minissérie especial do TVC Channel News em comemoração à Semana Internacional do Cérebro. Não abordarei muito sobre as técnicas pioneiras da recuperação do cérebro, mas apresentarei os resultados mais recentes publicados em algumas das revistas de maior prestígio acadêmico sobre como o nosso cérebro processa os diferentes fenômenos do cotidiano. Minha esperança é que, ao conhecermos melhor sobre esses processos, nos tornaremos mais conscientes de que as nossas funções cognitivas não são sobrenaturais, mas causadas pelo funcionamento de um órgão tão natural quanto todos os outros, o nosso cérebro. E assim, quem sabe, a gente passe a cuidar melhor dele. Antes de prosseguir com o primeiro vídeo da série, eu preciso fazer alguns agradecimentos. Primeiro eu quero agradecer ao Emanuel Gonçalves por ter me enviado as cópias integrais de todos os artigos que eu vou utilizar para fazer os vídeos desta minissérie. E também quero agradecer imensamente ao Omaro do Morgatório do Pássaro e ao Mário do canal Sem o Que Fazer por terem me dado várias dicas sobre o Sony Vegas que me permitiram editar melhor os vídeos dessa minissérie. Inclusive aproveitem também para se inscrever nos canais deles, os links eu vou colocar aqui na tela, com certeza vocês não se arrependerão. Eu também quero compartilhar com vocês uma pequena história sobre o título dessa minissérie. No final do segundo ano da graduação é que eu descobri a psicologia enquanto ciência, eu já comentei isso em outros vídeos. O fato é que ler Como a Mente Funciona, do Steven Pinker, no final do segundo ano da graduação, foi um verdadeiro divisor de águas para mim. Eu lembro que eu fiquei extremamente nervoso por não entender quase nada da primeira parte do livro dele, que é quando ele fala sobre redes neurais artificiais, teoria computacional da mente, como que discriminamos a sombra dos objetos e tal. Mas no fim das contas eu concluí a leitura inspirado pela ousada ideia de também escrever um livro. Muito mais simples, é claro, mas abordando um tema bastante semelhante. E decidi que esse livro se chamaria A Fantástica Fábrica de Pensamentos. E na mesma hora já me veio o plano de que 5 anos depois eu escreveria uma nova versão daquele livro, mais atualizada, e chamaria de De Volta à Fantástica Fábrica de Pensamentos. Conclusão da história: não escrevi o livro naquela época, muito menos a continuação 5 anos depois. Mas hoje, aqui no TVC Channel News, montando essa minissérie, eu sinto que estou realizando esse meu sonho antigo. Então eu convido você para fazer um pequeno tour pelo nosso cérebro, a fantástica fábrica de pensamentos. Você já parou para analisar as pessoas na rua? Não estou falando com relação à beleza do corpo, nem do rosto, nem do sapato, nem do vestido.
Estou me referindo à análise da forma como as pessoas caminham e como essas características podem nos informar sobre as emoções que aquelas pessoas estão sentindo naquele momento. Já pensou sobre isso? Durante muitos anos, o estudo sobre as emoções humanas quase exclusivamente se restringiu à face. É claro que ela é uma fonte quase inesgotável de informações sobre as emoções alheias, de maneira que podemos, com algum grau de assertividade, dizer se a pessoa está amedrontada ou enraivecida apenas observando a expressão facial dela. Mas a face tem as suas limitações. Por exemplo, nem sempre estamos num ângulo privilegiado que nos permita acessar as informações da face daquele indivíduo que a gente quer analisar. Ou às vezes a pessoa está muito distante de nós, o que também dificulta enxergar o rosto dela para poder analisar direito. Dessa forma, seria estranho se nós humanos estivéssemos apenas adaptados a analisar as emoções alheias com base na expressão facial. Por isso que alguns estudos vêm sendo desenvolvidos nos últimos anos, tentando identificar se a gente consegue fazer essa análise também com base em outra característica. Neste caso, da marcha. No entanto, muitas dessas pesquisas apresentam uma limitação. O estímulo utilizado não é ecológico. Ou seja, ele não está de acordo com o que nós somos acostumados a ver no nosso cotidiano. Os pesquisadores simplesmente filmavam as pessoas caminhando sob efeito de diferentes emoções como raiva, tristeza, alegria, medo ou expressão neutra, e depois transformavam, através de um programa de computador, aquele padrão de marcha em um boneco feito de pontos luminosos. As pessoas até conseguem identificar as emoções com base no movimento desses bonecos de pontos luminosos. Mas na vida nós não interagimos com pontos luminosos ambulantes. Por isso que o estudo que eu vou apresentar na sequência foi o primeiro a analisar a nossa capacidade de identificar as emoções através da marcha dos outros, utilizando avatares mais ecológicos, em 3 dimensões e tal, que eram apresentados aos sujeitos que precisavam avaliar qual emoção aquele avatar estava expressando durante aquela caminhada. Enquanto isso, os sujeitos tinham a atividade cerebral monitorada através de uma técnica chamada espectroscopia funcional infravermelha, que é um método não invasivo de imaginamento cerebral, bem mais barato e prático que a ressonância magnética funcional, diga-se de passagem, e que permite a verificação da variação de hemoglobina oxigenada em diferentes regiões do nosso cérebro em resposta a diferentes estímulos, nesse caso aos diferentes padrões de marcha. Quanto maior a hemoglobina oxigenada numa região, maior a atividade dela, e assim você consegue identificar qual região do cérebro se ativa em resposta a determinado estímulo. A conclusão é que os indivíduos não apresentaram grandes dificuldades em avaliar o padrão de marcha associado às emoções negativas, como raiva, tristeza e medo, mas apresentavam alguma dificuldade para interpretar a marcha movida pela emoção de alegria. Isso se revelou também na espectroscopia, ou seja, regiões do córtex occipital, temporal e parietal aumentaram significativamente a sua atividade diante das marchas motivadas por emoções negativas, mas não da positiva. Os autores concluem que essa baixa assertividade e atividade cerebral acontece porque emoções como alegria ou felicidade não são tão importantes de serem analisadas, pelo menos na marcha dos indivíduos. Mas calma, vamos parar para analisar direito esse aspecto. É claro que a felicidade é importante, ela faz com que a gente se sinta bem, ela facilita os relacionamentos interpessoais, causa uma boa primeira impressão, enfim. Mas numa lógica evolutiva, interpretar quando a pessoa está amedrontada, enraivecida ou triste, principalmente à distância, que é o que a análise da marcha nos permite, é muito mais importante para a nossa sobrevivência. Afinal, a raiva indica uma possível intenção do outro de nos causar algum dano. Então, se a gente já consegue analisar que lá longe alguém vem na nossa direção expressando a raiva através do seu padrão de marcha, é interessante porque a gente já consegue fugir mais rápido da situação. Afinal, é sempre melhor prevenir do que remediar. O medo indica que alguma ameaça em potencial está por perto. Da mesma forma, se a gente consegue identificar que alguém lá longe está apresentando uma marcha típica de alguém movido pelo medo, talvez a gente também tenha que sentir medo daquela situação. Então essa análise à distância facilita com que a gente evite aquela situação, ou seja, fuja dali também.
Já a tristeza indica que alguém precisa de alguma ajuda. Então também precisamos analisar isso à distância para poder decidir melhor se temos ou não condições de ajudar aquele indivíduo, e daí nós nos aproximamos ou nos afastamos. Já a felicidade indica que está tudo bem. Então não precisamos necessariamente nos preocupar com ela. Talvez seja por isso que o nosso cérebro não responda tão bem a ela e, consequentemente, nós não consigamos analisá-la adequadamente, pelo menos quando se trata de inferi-la através do padrão de caminhada dos sujeitos. Para concluir, esse estudo nos demonstra que nós temos recursos cognitivos suficientes para analisar principalmente as emoções negativas em outras pessoas, observando apenas a caminhada ou o padrão de caminhada delas. E só somos capazes dessa proeza porque o nosso cérebro ativa determinadas regiões específicas, principalmente as relacionadas ao córtex parietal e temporal, na hora de interpretar essas caminhadas. E que essa ativação não acontece com a mesma intensidade quando estamos observando alguém caminhando alegre, contente, feliz. Por isso temos alguma dificuldade em discriminar esse tipo de emoção. Eu vou deixar o link com o artigo completo aqui embaixo na barra de descrição do vídeo, porque lá ele analisou outros aspectos. Mas eu aqui me detive a comentar sobre o resultado mais importante da investigação, ok? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo da série. Não deixem de avaliá-lo, se inscrever no canal, se inscrever na página do canal no Facebook. Todos os links estão aqui na descrição. E dar uma força para a divulgação desse vídeo nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!